Chegou o momento da reflexão, da mensagem. E eu estive pensando sobre a atuação da nossa igreja nesta localidade há 27 anos, a igreja local. E eu fiquei pensando qual a natureza da igreja de Cristo, o seu ensinamento. E confesso aos irmãos que eu tenho aprendido, a gente sempre tem que aprender. Sempre tem que aprender sobre a natureza da igreja do povo de Deus. Aqui no capítulo número 5 de Mateus, começa o maior discurso de Jesus Cristo no Evangelho. São 5 discursos, esse é o primeiro e o maior dele, que chama Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, o sermão mais longo e cheio de significações, de mensagens para nossas vidas. Do capítulo 5 ao capítulo 7. Eu poderia começar com as bem-aventuranças e vai até ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele imprudente ou insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Parece que Jesus Cristo quer ensinar princípios, ética a respeito do reino. E aqui, meus irmãos, aprendemos bastante. Eu fiz algumas anotações enquanto fazia a pesquisa, sobre essa passagem. Eu queria dar um destaque aqui ao capítulo número 13, 5:13. Vamos lá, Tom. 5:13, onde nós vamos ler os discípulos, Jesus chamando eles de sal da terra. Capítulo 5, versículo de número 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisados pelos homens. Versículo 14, a igreja: não se pode esconder, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Toda a igreja comigo, vamos lá? Assim brilhe também diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Pai querido, toda a glória seja dada ao teu nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque teus ensinamentos, eles são, ó Deus, de natureza, ó Deus, espiritual, que traz também, ó Deus, um reflexo na nossa vida cotidiana, Pai. Qual a função do sal e da luz? E na sua forma simples de ensinar, Pai, ganhava destaque e aprendizado na vida dos discípulos. Obrigado porque o Sermão da Montanha, Deus, tem tantos ensinamentos para a vida da tua igreja. Nos ajuda, ó Deus, a entender esses princípios que norteia, Pai, que rege o teu povo, os crentes, ó Pai. E obrigado, ó Deus, porque sempre o Senhor nos estimula ao testemunho, a uma vida, ó Pai, que glorifica o teu santo nome, para que vejam, vocês são sal e luz, não para andar em secreto, mas que o mundo veja, o mundo possa ver a tua luz brilhando, a nossa luz brilhando, e glorifique ao Pai nosso que está no céu. Obrigado, Deus, porque temos encontrado na Bíblia homens que testemunharam, e muitos diziam: ali vai um homem de Deus, ali sim uma mulher de Deus, um jovem consagrado, uma jovem consagrada, mesmo escrava, mesmo deportada, mas ali testemunhava do Deus de Eliseu, que morava lá em Samaria. Obrigado, Deus, porque onde o Senhor coloca um crente é para ele brilhar. Ó Deus, lá no trabalho, na repartição, na faculdade, na vizinhança, no metrô, no ônibus, onde passar, ó Deus, que todos possam sentir o perfume de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a compreender que o Senhor nos chamou e nós temos uma missão, a natureza, a missão da igreja. Meu Pai, 27 anos aqui nesta comunidade, e toda essa comunidade tem nos acompanhado, tem visto o trabalho deste ministério,
o trabalho de acolhimento, o trabalho de evangelização, de ensino da Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado esta igreja. Obrigado por cada membro, Pai. Obrigado, ó Deus, pelos membros que, ó Deus, na sua função, seja na área da medicina ou outra área, tem também se dedicado ao próximo, ó Pai. E as pessoas veem aquela igreja ali tem esse atendimento, e muitos que nem frequentam a igreja, mas pertencem à comunidade, ó Pai, vê essa igreja com sua ação missionária, evangelizadora, e o Teu nome tem sido glorificado, ó Pai. Obrigado, Deus, porque a gente consegue perceber nesses 27 anos a Tua mão estendida sobre esta igreja, ó Pai. Uma igreja que funciona, uma igreja que não é apenas um elefante branco ou um espaço, mas uma igreja em movimento, e o Teu nome tem sido engrandecido, ó Pai. É no matinal, é logo cedo no meio da rua, é a igreja pregando, é a igreja organizando as ruas, pintando os muros. Meu Deus, como é importante, ó Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, ó Pai, porque a igreja de Cristo, a igreja do Teu Filho, realmente é sal da terra e é luz do mundo. Nos ajuda a permanecer, ó Pai, dessa forma, e nos ajuda também na compreensão do texto desta noite. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém, irmãos? Como eu falei, o Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5, a gente pode contemplar vários assuntos que Cristo, Ele traz para os seus discípulos, para o aprendizado. É no capítulo número 5, que vendo Jesus uma multidão, geralmente viu uma multidão para ouvir a Cristo. E aqui o texto diz no capítulo 5, quando Jesus viu aquela multidão, Ele subiu ao monte, talvez aí por conta do monte, o sermão da montanha, o sermão do monte. E como se assentassem, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Um dos pilares, talvez um dos maiores pilares da missão de Cristo, era o ensino. Jesus Cristo, ele curava, pregava bastante, mas o ensino, irmãos, é algo que chama atenção na vida de Cristo. Ele é chamado do mestre da Galileia. Por onde Jesus passava, ele ensinava. Ele mostrava, inclusive, quando ele já estava se despedindo, ele chamou os seus discípulos e deu a grande comissão, lá em Mateus, no capítulo 28, só para a gente ver, bem interessante o livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 20. Vamos ver o que é que está escrito. Jesus já indo, ele diz assim, ensinando, vamos ver o verso 18, porque fica mais completo. 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus estava na Galileia, ele marcou com o discípulo esse encontro, e no versículo 19, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Portanto, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final do tempo. Se tem algo no ministério de Jesus Cristo que nos chama a atenção, é o ensino. Ele ensinava, ele é realmente um mestre, e sempre ele estava ensinando a sua igreja, por parábolas. Ele ensinava por comparações de várias formas, para que os discípulos entendessem. E, irmãos, e eu creio que quando havia alguma dúvida, a Bíblia diz que ele chamava o discípulo em particular, e ali ele falava o significado das parábolas, dos seus ensinamentos. Ainda hoje, Jesus Cristo, quando eu leio aquele texto em Mateus, no capítulo 11, quando ele diz assim, aprendei de mim. Sempre a gente tem o que aprender, irmão. Sempre a gente tem como aprender. E quando eu vejo o Sermão da Montanha, eu fiz alguma anotação, é o discurso de Jesus Cristo, ele pode ser lido tanto em Mateus, mas também em Lucas, no capítulo de número, alguns fragmentos ao longo do livro, a partir do capítulo 7, Lucas também vai falar sobre esse sermão. Mas ele tem uma concentração maior,
no Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. No 7, é um encerramento com chave de ouro. Ele ensina o tempo todo. Vou falar algumas coisas sobre esse ensinamento. Por exemplo, resumindo, se a gente pudesse fazer um resumo, ele profere lições sobre a conduta, a moral, ditando os princípios que normatizam, não é, e orientam a vida cristã. Você quer aprender, tem que ler a palavra, aprender dele, não é? A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque elas são que testificam de mim. A gente vai lendo e vai aprendendo e vai conhecendo a vontade de Deus. Por isso que Cristo falou: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Deve ser uma prática constante. E pensando ainda nesse sermão, ele ensina a viver uma fé verdadeira, irmãos. Irmãos amados, esse sermão da montanha é muito forte. Ele vai falar com o discípulo, a conduta dele é alguém diferenciado. É o discípulo de Jesus Cristo. E aqui ele apresenta algumas questões. Por exemplo, o discípulo é uma testemunha. Ele tem que ser uma testemunha. Testemunhar desse Jesus Cristo não é fácil. Crente que anda, vou usar uma expressão de um pregador, anda desmantelado, é uma testemunha. É triste isso, porque é uma testemunha do ponto de vista negativo. Aquilo ali é crente. Será que o pastor sabe? Será? E começa a apontar. E é assim que o mundo faz. Então, eu já ouvi alguém dizer que o mundo quer ver dois tipos de crente: o fraco para zombar, mas quando ele vê um crente na presença de Deus, ele pede oração, ele respeita, ele teme. Ali, eu sei que é crente, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Eles querem ver isso, mas eles querem zombar. Satanás quer zombar. Mas quando você é um crente, é de tal forma. Eu creio que os irmãos já tiveram essa experiência lá no trabalho. Quando vai ser uma piada, ó, cuidado, tá o irmão aí, vice. Não é, o irmão não gosta disso não. Respeita o irmão, respeita. É assim, porque sabe sua conduta. Agora tem aquele crente, né? Disseram que é crente, eu nem vou dizer o nome Raimundo, porque a pessoa aí tem Raimundo firme, né? Que diz que é um pé na igreja, um pé no mundo, mas Raimundo tem Raimundo crente. Quer dizer, são aquelas pessoas que se envolvem. Vocês lembram qual foi o texto que nós lemos no começo desse culto? Salmo: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos e nem se assenta. Cuidado nesse WhatsApp, cuidado nos assuntos que está rolando. Você é sal, diz para o teu irmão: você é sal da terra, você é um testemunho vivo. Então não se envolva com essas coisas do inimigo que quer te seduzir. Se os pecadores, meu filho, te quiserem seduzir, não consintas. Não entra dentro desse jogo. Saia, porque você é santo, teu olhar é santo, tuas palavras são santas. Então, meu irmão, a boca é santa. Então não entre nisso não. Diz que a exigência de Cristo é tão grande com a gente, que ele chega a dizer no capítulo 5, verso 48, Tom. Então a gente vai dar olhando. 5:48 de Mateus. Voltando ao Sermão da Montanha. Vamos lá? Portanto, sejam... Ele quer buscar, vamos dizer, a excelência na sua vida cristã. Não se misturar com esse mundo. O que foi que Jesus Cristo disse? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago entra pesado. Infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quer ser amiguinho do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Aí você vai ver algumas máximas aqui do resumo do Sermão da Montanha, algumas lições. Ele ensina, por exemplo, a viver a fé verdadeira, com testemunha. Olha os termos do Sermão da Montanha: amar inimigos. Aí você é sal. Amar amigo é muito bom. Quem não quer amar amigo? Amigo legal. Mas amar inimigo, isso é os termos do Sermão da Montanha. Jesus chega e vai falar isso, está no capítulo 5. Tem mais: ser puro, ser fiel. Olha outro termo de quem é sal: reconciliar-se com o irmão. Quebrou por alguma coisa, ora e vai se reconciliar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Aqui é sal, aqui é luz, porque você é um crente que aprendeu o ensinamento
do Senhor Jesus Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia do que Jesus está dizendo aqui, ele completa, fala sobre homicídio, fala sobre adultério, ele vem dizer que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Tudo isso uma leitura aqui no Sermão da Montanha. Fala sobre o juramento, fala sobre a vingança. Olha, irmão, e ele diz, fala do amor ao próximo. Quero destacar essa lição sobre o amor ao próximo, que vai tocar em mim e você. Você é sal, veja como é que a gente se comporta. 5,43, vamos lá? 5,43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie a quem? O inimigo. Ame o seu próximo e odeie teu inimigo. Vamos lá. O que é que Jesus diz? Eu, porém, lhes digo o quê? Volta novamente, volta um pouquinho. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem você. Pronto, hoje, noite de oração. Aí você vai lembrar daquelas pessoas que o mundo persegue o crente. Você ora, você não precisa nem expor: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sabe alguém da própria família, quem sabe alguém da repartição que você trabalha, quem sabe um vizinho, alguém que lhe persegue. Aí a Bíblia diz que você, que faz parte do reino, que faz parte, que é sal, só faz isso quem é sal, irmão. Um sal que salga, um sal insosso não, vai ser desmoralizado, pisado pelos homens. Agora quem anda com Cristo vai ter esse comportamento. Ele diz mais, ore por quem persegue, para demonstrarem que são o quê? Filho do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vi chuvas sobre justos e... Vamos ver o 46, bem forte, irmão, vamos lá? Bem forte. Se você só amar quem ama você, que é legal, por que você faz isso? Acampamento sempre é uma experiência boa. Geralmente, alguns irmãos, de repente você está num quarto de pessoas que você não conhece. Você, ai meu Deus, passar aqui 4 dias num quarto que eu não conheço, mas é uma oportunidade para você conhecer, para você orar e fazer novas amizades. Eu posso ver um amém, irmãos? Deus quer dar essa oportunidade a gente passa o tempo todinho com aquelas mesmas coisas. Então, quando ele fala o Sermão da Montanha, ele nos ensina isso. A reconciliação é considerado esse sermão como uma norma universal da ética cristã. A gente aprende muito. E aqui eu estava vendo as principais mensagens. Considere o que eu estou falando a partir de ser sal e de ser luz. O sal tem uma função, não só o tempero, mas a conservação. O crente deve se conservar puro. O mundo está apodrecendo. Interessante que eu estava vendo aqui o texto, um comentário. A hora que vivemos nesse mundo, o momento que estamos vivendo, irmãos, o mundo está cheio de violência. A gente vê, nosso mundo está mergulhado. Alguém fez um comentário que o mundo está doente. Está ou não está? Doente, violento. A gente viu aí o carnaval, a imoralidade, a depravação total. Tudo está acontecendo nesse mundo. Será que Deus não está vendo? Está vendo. A igreja precisa orar mais. A igreja precisa se consagrar mais. Tem pessoas aí se consagrando ao mal, fazendo coisa ao mal, fazendo a iniquidade tem aumentado. Aí a Bíblia diz, um dos sinais da vinda de Cristo é por se multiplicar a iniquidade. O que é que está acontecendo? Vou hoje não, estou meio desanimado, não lê mais a Bíblia. Amanhã, quem está acompanhando a gente, amanhã é Jó capítulo 13, você vai lendo. Quem não alcançou pode acompanhar, lendo a palavra, Deus vai falar ao teu coração. E aqui eu achei interessante os temas principais da mensagem Sermão do Mundo. Viver um estilo de vida conforme Deus planejou. Como é que tem sido o nosso estilo de vida? Temos habitualmente voltado para a oração, sim ou não? Ler a palavra, sim ou não? Ou a gente é o tipo que não sabe nenhum sermão que dentro da igreja, não sabe nenhum texto, é conversando o culto todo. Essa pessoa não cresce, não tem um estilo, não tem sede da palavra. Não só se distrai, como também atrapalha até quem quer escutar a mensagem. Ele deve ter essa reflexão. Olha o que ele diz também, além do estilo de vida, principais mensagens desse Sermão da Montanha: defender os princípios de Deus e da igreja.
A igreja, a natureza dela é sal e luz. A igreja como luz, no começo da criação, o mundo estava envolto em trevas, mas Deus viu a necessidade da luz. E sabe o que é que está em João capítulo 8, versículo 12? Por favor, João 8, 12. Esse versículo bíblico é importante. Diz assim, ó: de novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo, e quem me segue... Não é compatível uma pessoa que segue Jesus viver no pecado, viver na fornicação, viver em adultério, viver na mentira, viver em fofoca. Mas seguidor de Cristo, você é luz. Jesus disse assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam que você é luz e glorifique a Deus, o vosso Pai que está no céu. Tem um lugar bem difícil de ser crente, dentro de casa. Mas Jesus quer que você ali seja crente dentro de casa. Porque a Bíblia diz que os profetas de casa não fazem milagre, mas você precisa buscar. Talvez alguém ache muita dificuldade, Jesus disse isso também. Mas você ora, porque Deus vai te honrar. Preste atenção nessa palavra. Deus vai honrar a sua vida, porque você está andando com Ele. Então, irmãos, achei muito interessante e forte. Olha o que é que tem, irmão, juventude aqui, o estilo de vida, os principais temas da mensagem do Sermão da Montanha. Amar Deus sobre todas as coisas. Quem lembra de Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas... irmão, a gente está vivendo num mundo tão apressado, a tirania do gente. O camarada namora hoje, já tem intimidade com a namorada. Olha, já vai buscar os finalmente. Que mundo é esse? Infelizmente, às vezes até dentro da casa do Senhor. Tem que vigiar. Como é que um jovem, um mancebo, vai guardar puro o seu caminho? Observando o quê? A palavra. Mas não observa a palavra. Aí não sabe dos princípios bíblicos, não tem o fruto do Espírito. E se adianta. E começa a escandalizar. Cuidado com isso. A Bíblia diz aqui, ó, fala sobre isso, tenha cuidado, porque ajuda a corrigir, não é? Ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não é fácil, mas aqui eu achei interessante, quando fala sobre a natureza da igreja. Se Deus é a luz da igreja, a gente leu, e Ele é, isso implica em dizer que a natureza divina está inserida na igreja, e que você é luz, eu sou luz, nós somos a luz, porque Jesus disse: eu sou luz, e quem está comigo não está em trevas. Esse mundo é um mundo de trevas, esse é um mundo distante de Deus. A Bíblia chega a dizer lá em João 5,19, primeira carta de João 5,19, estava falando com alguém sobre esse versículo hoje, por favor, primeira carta de João, lá no finalzinho, 5,19, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Sabemos que somos... A instituição está contaminada, a igreja, esse mundo está contaminado. E alguém acha que o mundo é o lugar, ele está aqui de passagem. Jesus chegou a dizer na oração sacerdotal: eles estão do mundo, mas não são do mundo. Não somos do mundo. Ele livra eles, a maldade, a perversidade. E aqui, quando esse texto fala que nós somos sal da terra, ele diz também que você deve dar outra face, não retribuir na mesma moeda. É forte, né? Isso aí. Não retribuir na mesma moeda. Comigo é assim, eu sou crente, mas não sou besta não. Se disser aqui, eu digo também. Não pode ser assim. Olha que distância vai estar. Eu sou cabeça quente, pastor. Eu não sou não. Se disser, vai ouvir, viu? Aí a Bíblia diz assim, ó: se alguém bate na tua face, oferece a outra. Se você quiser ser chamado filho de Deus, para que sejas, mas sempre parece que a gente está se vingando. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, irmãos. Agora é um desafio ou não? É desafio. Olha, tem mais coisa aqui. A hora está passando, mas no próxima quarta-feira eu continuo. Porque é muita coisa. A natureza. Olha o que ele diz aqui, ó. Esses principais temas dessa mensagem. Olha, ele diz que o caminho é estreito. O caminho é estreito. Olha o que ele também nos alerta: corrigir os próprios erros antes de corrigir os erros dos outros. A gente às vezes tem uma habilidade de corrigir os erros dos outros, mas a Bíblia diz que olha primeiro os teus. Não julgueis para que não sejam julgados. Tem muita coisa, irmão.
No Sermão da Montanha, ele nos ensina. A hora está chegando e a gente já vai encerrar, mas eu queria apresentar outra. O caminho é estreito, sim ou não? O que significa ser estreito? Ah, meu irmão, esse negócio significa ser estreito. O que é ser estreito? Eu estava observando esse tema, vai ficar para a próxima mensagem, pastor Abisaí. O que significa ser estreito? Eu vou dar só uma dica aqui aos irmãos, vê se não é estreito. Olha, entrai pela porta estreita, coloca aí, 7:13. Porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são que estão entrando por essa porta larga. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos. Quem foi que disse isso? Vamos lá. Foi Mateus, Marcos, Lucas, João ou foi Jesus? Foi Jesus. Está estreito. É tão estreito que a pessoa inchada pelo orgulho não entra. Entendeu? Inchada pelo orgulho não entra. Então, compreendendo o que é ser estreito, próxima quarta-feira eu vou orar. Queria que você ore também. E vai vir uma mensagem do céu. O que é ser estreito? Em nome de Jesus. Vamos dizer amém?